Nós estamos de volta e, como nós prometemos, agora a gente vai trabalhar em cada fase desse sistema, né? Entrada, a transformação, que é também conhecido como processamento ou processo, a saída e a retroação, conhecida também como feedback. Então vamos lá. Então são as 5 funções básicas de um sistema. Primeiro, a entrada ou as entradas, também conhecido como no termo mecanizado, o input. Ele indica a recolha, a aquisição e a montagem de elementos que entram no sistema a ser processado. Então, eu coloquei para facilitar, exemplo, o que está entrando na empresa, né? Matéria-primas, insumos, a energia, o esforço humano, os componentes básicos do sistema de produção, né? Tudo aquilo que é necessário para que eu consiga gerar o processo produtivo dentro da empresa. Lembrando que essa energia, ela pode ser de vários tipos, né? Que hoje nós temos não só a energia comum, nós temos vários tipos de energias, né? A eólica, a energia a hidrelétrica, várias formas. É importante que você tem que ter isso dentro da empresa. E aí não está também citando, mas entra também as informações, né? Aquelas informações necessárias para entender o mercado, entender o meu consumidor. Depois vem a segunda fase, que é a parte do processamento ou processo, onde as mercadorias, as matérias-primas são transformadas ou em produto ou em serviços. Então, ele vai passar por uma transformação, ele entra de um jeito e sai de outro. Eu coloquei só um exemplo para também facilitar vocês entenderem. Então, uma fábrica de navios, né, ele vai fazer o quê? Vai juntar os componentes e transformá-los no navio. Ele não vai entrar e sair um navio, ele vai entrar pedacinhos e no final vai sair um navio pronto. A outra parte é a saída, o resultado, que é o que vai ser gerado em termos de produto final ou serviço através daquela transformação. E é aquele produto final que é vendido ao cliente, se for no setor público, e o usuário vai fazer o uso dele. Então, é o resultado do processamento. E depois vem o retroação e feedback, que é o famoso controle de qualidade da empresa, em que você vai definir critérios, né, para medir a saída desse produto e desse serviço. E o objetivo é exatamente garantir essa qualidade, né, manter o desempenho da empresa. E é importante aí a pesquisa com o consumidor de satisfação, né, dos seus produtos. E o quinto elemento é o ambiente. É onde tudo isso acontece, né? A empresa está inserida dentro de um outro sistema maior do que é o ambiente. Então, o ambiente é o meio que envolve externamente o sistema da empresa, é onde aquele sistema é rodado. Então, o sistema aberto recebe suas entradas deste ambiente externo, vai processar e dali vai sair um produto ou um serviço e vai novamente voltar para o ambiente externo, onde você tem os seus clientes, seus consumidores. E ali não tem como você não ter essa interação com frequência com o seu ambiente externo. Então, o sistema e o ambiente encontram-se interrelacionados e interdependentes. A sobrevivência de um sistema depende da sua capacidade exatamente de se adaptar a esse ambiente. Eu preciso ser rápido nas minhas mudanças de adaptação ao ambiente externo para sobreviver. Como o ambiente muda constantemente, significa dizer o quê? Que a minha empresa tem que ser sensível, tem que ser dinâmica, tem que ser ágil, para que ela consiga se adaptar rapidamente às mudanças dos cenários. Então, por exemplo, nós entramos no período de pandemia. As empresas estão inseridas neste ambiente e vão ter que aprender às vezes de forma forçada, a sobreviver nesse novo ambiente de pandemia, com vendas, por exemplo, em vez de fazer vendas em pontos fixos, fazer via internet. Então, veja, é uma adaptação que eu estou fazendo e eu tenho que ser rápido nessas mudanças para não perder as oportunidades e ser engolido pelas ameaças. Dentro da teoria sistêmica, tem algo que é muito interessante, né? É sobre o indivíduo, né? Como é que ele é visto. Logo, quando ele fala indivíduo, entra aí, inclusive, os funcionários da empresa. Nós vimos que Taylor tinha aquela visão do homem, né, econômico, motivado pelo dinheiro.
Veio a escola comportamento, o homem, a escola das relações humanas, através de Otto Mayer, disse: não, o homem é um ser social. Ele é influenciado por vários aspectos. Chegou à escola sistêmica, não fugiu do homem social, ele continua dizendo que o homem é influenciado, né, por vários aspectos, ele não é influenciado apenas por um. Só que ele coloca esse homem funcional, ele colocando que esse homem funcional é aquele que tem que se adaptar às realidades do mercado, em que você vai ter que exercer papéis, e muitas vezes esses papéis eles são diferentes e ao mesmo tempo exercidos durante o mesmo dia. Então, por exemplo, você que é casado, tem um filho, você tem um papel de esposo, você tem um papel de pai, então você tem toda aquelas atividades vinculadas ao homem pai, ao homem marido. E tem também o outro lado, ao sair da sua casa, você vai para a sua empresa e lá você vai ter agora um outro papel, que muitas vezes é o papel de um funcionário ou um papel de um chefe. Às vezes você à noite vai para a universidade, agora você vai ter o papel de aluno ou o papel de professor. Em outras palavras, nós exercemos vários papéis ao mesmo tempo, e cada papel desse vai depender do local, né, dessa convivência, e cada papel desse pode ter um objetivo diferente. E a gente vai ter que ir reajustando a esses papéis e às vezes surgem outros papéis que eu vou ter que incorporar e ter que me adaptar. Então, nós falamos, partindo dessa ideia que o homem é funcional, que ele exerce vários papéis. Então, uma organização é um sistema onde ela também tem um papel a desempenhar na sociedade e é composta por vários indivíduos que vão desempenhar o seu papel, e se esse desempenho desse seu papel for bem feito, a empresa tem melhores resultados. Por isso que quando você entra na empresa, você recebe lá as atividades que você vai ter que fazer. Em outras palavras, eles vão definir os papéis que você vai ter durante o seu dia lá no trabalho, né? E eu preciso exercer bem esse papel para que a empresa tenha resultado. Então, as empresas nos cobram que a gente exerça bem os nossos papéis. Como eu exerço vários papéis durante o dia em ambientes diferentes, o que acontece às vezes são o que a gente chama de conflitos de papéis. Por quê? A gente vai agindo e às vezes vai adaptando, né, os nossos papéis conforme a realidade, conforme aquele momento ou local, tá? Então, a gente tem nesse relacionamento de papéis, eu posso ter comportamentos diferentes, né, e isso pode me gerar certos conflitos, né, no meu dia a dia. Então, ele coloca, de forma similar, nós reagimos aos papéis que as outras pessoas assumem. E, às vezes, nós temos algumas frustrações, né, em relação ao nosso comportamento, os nossos papéis, em relação aos papéis que nós somos obrigados a exercer ou que outras pessoas nos fazem, nos forçam a exercer. Então, a gente começa a ter papéis diferentes e esses papéis podem entrar em conflitos. Por exemplo, você, ao se casar com uma pessoa que ela já tem um filho e você também já tem um filho, então você vai ter papel de marido, né, se for o homem, se for a mulher, papel de esposa. Você vai ter que ter o papel de pai do seu filho original e dele que está vindo agora nesse novo casamento. E aí você fala, né, eu vou tentar, nesse meu papel de pai, tratar os dois filhos, as duas crianças da mesma forma. E às vezes vai ser frustrante, porque essa criança já veio de outras convivências, né? E eles teve outras realidades e nem sempre você vai conseguir, né, fazer com que ela tenha os mesmos comportamentos, aceite as mesmas formas de educação
que você tem para com seu filho. Então, começa a ter essas frustrações. E às vezes nós vamos ter que aprender a ser, às vezes, pai, exercendo papéis diferentes na mesma função para tentar exatamente conseguir alcançar o objetivo, que é ter a educação dos seus filhos. Então, é nesse sentido que ele fala, então, desses conflitos que pode assumir, né, que esse homem funcional, por exercer vários papéis, podem assumir. Chegando, em alguns casos, a ter pessoas que falam assim, são pessoas temperamentais ou pessoas de comportamentos, né, diferentes, e, em alguns casos, tem que ser tratada até com profissionais da psicologia para poder entender, né, e cuidar melhor dessa pessoa, tá bom? Vamos dar um intervalozinho também para não ficar novamente cansativo e daqui a pouco a gente volta.